Bom dia! Vamos dar início à nossa reunião de hoje? Isto. Que dia é hoje? 3 de outubro de 2018. Nosso café cultural em outubro não acontecerá, como vimos anunciando, mas em novembro nós teremos um café musical. Será um músico da cidade de Presidente Prudente de São Paulo que vai estar conosco. Ele é presidente de um centro espírita lá em Presidente Prudente, Murilo Altafili, e estará aqui conosco pela primeira vez. Iniciando nossa reunião, aqui tem uma mensagem de Orlando Nuss, do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas 13. Como Deus escolhe as mães das crianças especiais. Você alguma vez já pensou como Deus escolhe as mães das crianças especiais? Eu já. Uma vez visualizei Deus pairando sobre a terra, selecionando seu instrumento de propagação com um grande carinho e compassivamente. Enquanto observava, ele instruía seus anjos a tomarem nota em um grande livro. Para Beth, um menino, anjo da guarda, Mateus. Para Miriam, uma menina, anjo da guarda, Cecília. Para Regina, gêmeos, anjo da guarda, Geraldo, que já está acostumado. Finalmente ele passa um nome para o anjo, sorri e diz: dê a ela uma criança deficiente. O anjo, cheio de curiosidade, pergunta: por que ela, Senhor? Ela é tão alegre. Exatamente por isso, diz ele. Como eu poderia dar uma criança a uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Eu não quero que ela tenha muita paciência, disse Deus, porque aí ela se afogará no mar da autopiedade e do desespero. Logo que o choque e o ressentimento passarem, ela saberá como conduzir-se. Eu a estava observando hoje. Ela tem aquele forte sentimento de independência. Retrucou o anjo: ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo e não será fácil. Além do mais, Senhor, acho que ela nem acredita na sua existência. Deus sorri e diz: não tem importância, eu posso dar um jeito nisso. Ela é perfeita, possui o egoísmo no ponto certo. E o anjo engasgou: egoísmo? Isso é por acaso alguma virtude? Deus acenou que sim e acrescentou: se ela não conseguir se separar da criança de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, esta é uma mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas ela será também muito invejada. Sabe, ela nunca irá admitir uma palavra não dita, nunca considerará um passo como uma coisa comum. Quando sua criança falar mamãe pela primeira vez, ela pressentirá que está presenciando um milagre. Quando ela descrever uma árvore com um pôr do sol para seu filho cego, ela verá como poucos já conseguiram ver a minha obra. Eu permitirei ver claramente coisas como ignorância, crueldade, preconceito, e a ajudarei a superar tudo. Eu estarei a seu lado a cada minuto de sua vida, porque ela estará trabalhando junto comigo. Bom, disse o anjo, e quem o Senhor está pensando mandar como anjo da guarda? Deus sorriu: dê a ela um espelho, é suficiente. Uau! Faço como ele fez no início. Será que a gente já pensou alguma vez, para quem não vive com uma criança que passou por tremendas necessidades no início da vida, será que a gente já pensou como é que é enfrentar esta situação? É tão comum a gente ver os casais comemorarem que a mulher engravidou, quer homem ou mulher,
tanto faz desde que venha sadio. E com isso a gente fecha as portas para um monte de gente que está do outro lado necessitando de uma oportunidade real. Li esta semana um fato que eu também não tinha pensado. Quem escreveu diz assim: você nascer cego é ruim, você nascer surdo e mudo também é péssimo, você nascer sem olfato ou até mesmo sem paladar, você passa, mas nascer sem sentir, Deus foi tão bom que não permitiu isso para ninguém. Nós sentimos, e aí vem a necessidade do abraço, do carinho, do afago, do toque. Tudo é superável, mas o toque não. Portanto, quando Deus escolhe uma criança com muitas limitações e põe no nosso meio, certamente a primeira coisa que Ele deve estar pedindo é muito toque, muito afago, muito abraço, muito aconchego. Porque se já falta tudo, esse é o ponto essencial da vida. A gente vê a pessoa cega, ela usa o braille, toque. A gente vê uma pessoa que não fala e nem ouve, ela sente o cheiro, ou então ela tenta sentir a suavidade das vibrações, a fim de entender como é que aquilo acontece. Em tudo e em todos os momentos a gente sente necessidade de toque. Mas por que será? Talvez porque a gente tenha muito, a gente não valorize. A gente pode dizer: eu adoro um clima quente, eu prefiro frio. Não, eu prefiro nenhum nem outro. Se você não tem sensibilidade na pele, como é que você vai saber qual é a diferença? E o autor ainda foi para um outro detalhe bem curioso. O maior órgão do corpo humano é a pele. E quantas vezes a gente para pensar isso na nossa vida? Meu Deus, o que é que eu estou sentindo agora? Calor, frio, estou me arrepiando no calor, estou suando no frio. O que é que a pele está me dizendo? Está mandando recado, e manda um recado por inteiro. Muitas vezes a gente sua fora do lugar e fora da hora, a gente pensa logo que foi uma comida, sim, mas pode ter sido tantas coisas. Pode ter sido a aproximação de um anjo, inclusive. Mas nesta reflexão, quanta beleza a gente poderia extrair dessa história. E a reflexão final, então, magistral. Todo mundo, toda mãe precisa ter um anjo de guarda para o filho. E naquele último caso basta um espelho. Mas por que um espelho? Porque à medida que a gente se desenvolve com crianças que dependem de nosso carinho diretamente, chega um momento que quando a gente se olhar, a gente já não se vê mais. A gente vê um anjo, que a gente pensa que é um outro anjo, mas são os anjos nos quais nós nos tornamos. Mas quem vai saber disso? Hoje em dia é muito comum as famílias serem abençoadas com a chegada de uma criança portadora de alguma das modalidades do autismo. E é um desespero. Num primeiro momento, aquilo é terrível. Mas quando vem com outras problemáticas, e por conta dessas problemáticas a criança vive 2, 3 anos e vai embora, a sensação de que a sua vida foi embora é profunda. Porque quanto mais dependente e deficiente, maior é a necessidade que nós temos de vínculo. Os outros normalmente até pensam: você gosta mais dele do que dos outros. Não é gostar ou não gostar, é que passa a haver uma solicitude, uma necessidade de amparo, de toque, que isso transcende. E quem poderia escolher melhor para ser os pais de crianças desse tipo, senão a própria natureza, com N maiúsculo, senão a própria divindade? Esta história a mim me leva a refletir sobre coisas que a gente não reflete normalmente.
Muito raramente a gente se pega pensando num problema digestório, até que a gente tenha um mal-estar, um desarranjo, um impedimento. Raramente a gente pensa: como foi bom, Senhor, eu estive num ambiente que estava todo mundo gripado e eu não gripei. Parece que fica faltando gripe agora para você da próxima vez agradecer. A gente não pensa, não é pensar no sentido de atrair coisas ruins, mas de lembrar e sintonizar com as coisas boas que nos acontecem todos os dias. De repente a gente liga a televisão e está lá, uma casa foi invadida, aconteceu isso e aquilo. A gente se lembra e diz assim: nossa, o mundo está muito cruel, a violência está muito grande. Poucos nos lembramos: meu Deus, proteja esses que foram agredidos, inspira quem agrediu para pelo menos da próxima vez não deixar tantas marcas ruins. Mas sobretudo, Senhor, obrigado porque não foi comigo. E se tiver sido comigo, Senhor, que bom, pelo menos eu saí ileso. Eu posso ver agora de outro plano. Eu vou rever agora as minhas condições pessoais de segurança e zelo. Então tudo nos chama a novas reflexões. Mas normalmente a gente fixa a parte pior. Deus me livre de ter um filho deficiente. Deus me livre de eu me encontrar de repente porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso acontece com todo mundo. Por que nós não pedimos o contrário? Já que eu tenho pelo menos uma noção, uma madureza interior de refletir sobre o bem, por que eu não agradeço por isso? Por que eu não reflito desta forma? Ainda ontem eu ouvi uma pessoa rapidamente dizer: que desgraça, amanhã vai ser feriado, menos um dia num país desgraçado como está o nosso. Eu disse: nossa, num fenômeno tão simples e já tão bem sabido que iria acontecer, a pessoa consegue destratar absolutamente tudo e todos, não vê num minuto algo positivo. Sim, que um feriado no meio de semana traz seus prejuízos, traz, mas por que você está vendo só os prejuízos e não os lucros? Por que você não imagina: nossa, hoje eu posso ir ao leão sem estar preocupado que ter que sair correndo, porque eu estou com um dia de folga? Ou então hoje eu posso dormir um pouco mais, ou posso ir a uma praia, ou visitar um parente meu que nunca mais eu fui. E quantas outras ideias maravilhosas nós podemos ter. Mas muitas vezes a gente só se preocupa logo com o aspecto negativo. Isto é muito ruim, porque mais tarde a própria vida vai nos convidar a refletir melhor para que a vida fique melhor. Nós enveredamos muito rapidamente para as questões negativas. Estamos vivendo um período crítico de situação eleitoral, pré-eleitoral. As pessoas estão se olhando com raiva. Só porque eu admiro A ou B ou C, estão com raiva umas das outras. Corre-se riscos de ter agressões violentas, pelo pressuposto de que vai que alguém diga ou faça: se eu estiver por perto, eu já estou armado. Mas que coisa! Afinal de contas, é um momento e que se repete, a cada 2 anos ele se repete, e a gente ainda não aprendeu. E quando será que a gente vai aprender que política não é isso? Ah, mas é porque o político A e o político B são 2 isso e são 2 aquilo, e você é o que nessa história com esse estado de ânimo? Será que nós estaremos contribuindo para que a coisa se equilibre, destilando apenas aspectos negativos? Tem tantos aspectos bons em todo mundo, mas a gente não consegue ver mais. Para nós parece que P de político é L de lixo, e não é. P é P e L é L. Então a gente tem que ter tranquilidade. Como é que a gente vai ter tranquilidade num ato único da nossa vida? Porque daqui a mais 2 anos, e mais 4 anos, e mais 2, e mais 4, e assim sucessivamente, nós vamos estar de novo na mesma circunstância. Ah, mas se eu morasse na Europa, você estaria com o mesmo problema, que o problema nem é da Europa, nem é da América do Sul, nem é da Ásia. O problema é teu, é dentro da tua alma. Encara com naturalidade. Não temos por que ficar no desespero. Os que chegaram aqui mais cedo
desde a semana passada, ouviram Roberto tocando violão aqui. Roberto veio do Rio para fazer tratamento aqui no Leão. E ele disse: olha, eu vou ficar aqui enquanto eu precisar. Aí a primeira coisa que me vem no dia que ele disse isso é: e tem gente que mora aqui em Parnamirim e não vem porque é muito longe. A pessoa veio do Rio. Hoje, quando eu subi aqui com ele, ele me disse: estou pensando em alugar uma casa para morar aqui perto. Aí depois ele poderia muito bem chegar, como todos nós, chegar e ficar sentado ou papeando. Ele insistentemente pediu: Jacó, eu gostaria de ajudar, eu sei tocar violão, deixa eu tocar. Por que eu estou dando um exemplo e citando nomes? Porque talvez quem esteja vindo há pouco tempo pense até que o Roberto é uma pessoa trabalhadora do Leão, já de longo tempo. Não, é um trabalhador que não veio como trabalhador, ele veio como um assistido. Mas ele está desconfortável ficar apenas assistindo, ele pode ser mais útil. E aqui temos outros exemplos, não vou nominá-los para não esquecer alguns e parecer que eu estou elogiando outros, mas de vez em quando eu falo de alguém que aqui está. Hoje fica o Roberto. Mas por que isso? Somente para nós percebermos, não que eles são maravilhosos, são, mas nós também somos. Agora a gente precisa deixar aparecer esse brilho. Quem é o nosso anjo de guarda? O nosso espelho. Olhemos-nos, descobramos em nós as possibilidades que nós temos. Enquanto tem um violão aqui, lá em cima tem um violão, tem um zabumba, tem um afoxé, e tem 3 companheiros que toda quarta-feira chegam mais cedo e vão lá para cima cantar para os idosos, e faz uma festa lá em cima. E não é proibido, quem quiser subir é só subir e ver, participar, se alegrar, abraçar, conversar com os idosos. Mas isso tem que ser espontâneo, porque a vida é espontânea conosco. A história é uma metáfora, porque Deus não fica escolhendo de um em um, e muito menos do jeito que está narrado na história, mas é um indicativo de como as forças são convergentes. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no Leão na quarta-feira e acham que está demorando demais. Eu também acho, demora muito, mas tem limites. Nós temos quantidades de cabines, temos quantidades de magnetizadores e temos quantidade de pessoas que vão receber. Não tem como passar ou tirar ou diminuir ou acelerar não tem como. Cada um é atendido do jeito, no tempo e da forma como é preciso. A gente procura ser o mais pleno entre um e outro, entre magnetizador e magnetizado, para que tudo flua da melhor maneira possível. Então não é uma preocupação nossa com o tempo. Nós já tivemos uma preocupação muito fechada aqui, 11h30 tinha que acabar, mas isso não era legal, porque quando dava 11h20 tinha 40 pessoas para receber. O que era que acontecia com essas 40? Junta todo mundo, faz um passe de qualquer jeito e manda o pessoal embora. Isso não é funcional. Então, mesmo que demore um pouco mais, acontece, alguns casos, vou aproveitar para colocar, acontecem alguns casos aqui bem especiais, vou colocar 3. Primeiro deles, tem alguns magnetizadores que atendem e fazem pesquisa, porque o nosso trabalho aqui no Leão é base de pesquisa. Então tem pacientes que só são atendidos com determinados magnetizadores, não é pela cor dos olhos, nem pela beleza pessoal, é porque são pacientes que estão fazendo pesquisa com aqueles magnetizadores, então tem que ser daquele jeito. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes tem uma pessoa que chegou aqui às 5h30 da manhã e uma que chegou às 8h30 vai entrar na frente dele. Por quê? Porque veio do hospital, conseguiu uma licença para sair do hospital, para vir ser atendido e voltar para o hospital. São casos muitas vezes muito delicados e que não temos muito como contornar. Imagina bem, uma pessoa que nunca veio aqui, nunca veio tomar um passe, não sabe nem onde é o Leão. Na noite da terça-feira tentou o suicídio. Conseguiu-se a duras penas trazer essa pessoa para vir receber um passe aqui e ser atendida. O que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? Deixa ela 3h30 esperando para ser atendida. É desumano. A gente sabe que é ruim para quem chegou mais cedo, mas é necessário. Então tem casos
em que é preciso que seja seguido dessa forma. E uma terceira vertente dessa quebra de sequências é porque tem alguns casos que, embora não estejam ligados à pessoa, alguns pacientes preferem. Então vamos imaginar, alguém prefere receber um passe com Maria do Rosário, só que Maria do Rosário vai atender 4 para chegar nessa pessoa. Óbvio que alguém vai entrar primeiro do que ela, um outro magnetizador, então ela não pode reclamar, porque ela está esperando para ir para aquele passista. Então, a despeito de que a gente sabe disso, é assim que funciona. Agora, o que não deveria valer é a gente ficar num nível de fúria interior, porque viu que alguém passou na frente. E qualquer coisa, temos as bancas de entrevistas, conversa com o entrevistador, conversa com as pessoas que estão recepcionando. Essa pessoa chegou depois de mim, entrou, o que foi que houve? Procura saber. Na maioria das vezes não dá para a gente querer trocar a doença, porque o outro está muito pior do que a gente, e por isso que ele entrou primeiro. E nem sempre o mal que nós trazemos, ele é aparente. Tem pessoas que estão desestruturadas completamente. Acabou de receber uma notícia de que está com câncer terminal, mas esse câncer não é uma ferida para fora, é uma ferida para dentro. Então ela chega aqui um pouco abatida, mas está numa boa. Aí você olha e diz: o que é que esse engraçadinho tem para entrar na minha frente? Isso é um câncer em metástase terminal. Quer trocar a doença? Eu garanto que ele espera até as 12, 12h30, 1h sem reclamar, se você quiser trocar a sua doença com a dele. Então, quantas vezes, fechando agora com a história, Deus nos manda essa criança deficiente, para quê? Para que a gente melhore. Veja que a descrição da mãe foi uma descrição bem interessante. Uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida, mas que não vai saber cuidar, não acredita no Senhor, não está nem aí para a vida, e o Senhor vai mandar justo para ela, uma pessoa deficiente. Meu filho, para ela aprender, e ela vai aprender tanto que vai ser uma excelente mãe, que não vai aceitar que ninguém diga alguma coisa com algumas crianças. Por quê? Porque ela é mãe de uma criança especial. E foi maravilhoso no dia que alguém teve essa ideia. Em vez de chamar qualquer criança de deficiente, chamar de criança especial, porque são especiais de verdade. Deus, Pai de infinito amor, sabedoria suprema, estamos mais uma vez em teus braços, em teu coração, buscando lenitivo para as nossas vidas, rumo para as nossas caminhadas, luz para a nossa jornada, e amor como base fortificante dos nossos sentimentos. Deus, Pai, Senhor de todos nós, favorece-nos com as boas companhias espirituais, e que eles tenham em nossos ouvidos físicos e psíquicos boas caixas de recepção e ressonância, fazendo com que ecoem dentro de nós os melhores sentidos, os melhores sentimentos. Abençoa-nos, Pai, como tens abençoado as nossas vidas até hoje, mas dá-nos um pouco mais de sabedoria para identificarmos todas essas bênçãos em todos os momentos. Temos sim um anjo guardião conosco, mas quantas vezes nos paramos para dar ouvidos, atenção, ou mesmo prestarmos uma reverência a eles? E eles incansavelmente nos assistem, nos acompanham, nos intuem as melhores ideias, e quão pouco nós os escutamos. Precisamos estar um pouco mais atentos a tudo isto. E a tua sabedoria, Pai, haverá de nos envolver e nos fortalecer sempre. Que estes amigos espirituais encontrem em nós os braços fortes e ágeis para nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, mas também para nos solidarizarmos uns com os outros em suas tarefas,
no reforço positivo de suas necessidades. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja não apenas lido e conhecido, mas que ele seja amadurecido no solo fértil de nossa alma. Afinal, de tão virgem que ainda estamos, quão fecundo deve ser o florescer da árvore crística dentro de nossas almas. Sejamos e nos reconheçamos como irmãos do bem. Somos irmãos do bem, somos amigos do bem, somos aqueles que caminhamos juntos em busca do bem. Num primeiro momento, de uma forma muito peculiar, o bem para nós mesmos, mas haveremos de aprender que o bem maior será o bem para todos, partindo de nós e retornando de cada um. Façamos parte dessa imensa corrente do bem, em que quando cedemos com alegria, em que nos oferecemos com prazer, favorecemos a que a paz se estabeleça, a que as coisas menos felizes desapareçam, e que o bem cresça e faça o bem a todos. Nossos mentores e amigos espirituais já nos assistem e nos acompanham, já prepararam o nosso ambiente, assim como de uma forma ou de outra também nos induziram à reflexão, à oração íntima e à busca de nos sintonizarmos melhor com tudo o que há de vir ainda nesta manhã. Os nossos magnetizadores encarnados depõem sobre nós os seus fluidos e as suas energias, provocando essa miscigenação de energias espirituais e anímicas materiais, em que cada um de nós podemos nos complementar, revigorando-nos sentimentos, pensamentos e a própria situação física. Quantas bênçãos, quanta luz, quanta harmonia espera por cada um de nós. Deixemo-nos nos invadir nestes momentos preciosos por essas energias totalmente renovadoras. Inspiremos profundamente, como quem busca introjetar tudo isto que aqui está ao nosso dispor, e expiremos expressando a nossa gratidão à vida. Inspiremos, levando a cada célula de nosso corpo uma renovação no campo material, e expiremos expressando a nossa gratidão. Inspiremos profundamente mais uma vez, favorecendo agora que a parte mais sutil dessas energias fortaleçam o nosso cosmo psíquico, espiritual, e que dessa maneira encontremos maior apoio em nós mesmos para nos renovarmos moralmente. Que sejamos bons exemplos, que sejamos o ponto de equilíbrio nas discussões, que sejamos a serenidade em meio às discussões, que sejamos a harmonia quando tudo parecer cair, ruir, falecer. Que sejamos a boa semente. Nós podemos sim ser as boas sementes. Frutifiquemos, portanto. Você pode, eu posso ser melhor. Nós podemos ser melhores. Sejamos em nome do bem, em nome do amor. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós continuaremos nos magnetizando aqui neste salão,
absorvendo essas energias que aqui permanecem e que devemos usufruí-las com eloquência e grandiosidade. Mantenhamos-nos em oração, em nome de Jesus, que assim seja.